Olá, queridos ouvintes. Vocês estão de volta ao canal Sogra e Nora. 29 de dezembro. Minha sogra me expulsou de casa para abrir espaço para 3 parentes dela. Aceitei com um sorriso 31 de dezembro e 1 grau de janeiro. Ela me fez 100 ligações em pânico. O cartão está bloqueado. Com o que ela ia dar de comer aos convidados? Tarde de 29 de dezembro. Lá fora, caiu uma típica e leve chuva de verão paulistana. Eu tinha acabado de terminar a faxina na sala. No ar, ainda flutuava o cheiro fresco de desinfetante no piso de porcelanato. Minhas mãos estavam úmidas e meu cabelo preso de qualquer jeito, num coque na nuca. Eu tinha me esforçado para deixar tudo perfeito, tudo organizado, como se tentasse convencer a mim mesma. Logo é ano novo, Helena. Aguenta só mais um pouco pela paz familiar. Mas, no exato instante em que me abaixei para colocar com cuidado os chinelos na sapateira, a voz da minha sogra, Dona Carmen Silva, soou por trás do sofá. Sua voz era enjoativamente doce e ao mesmo tempo gélida. Heleninha, vem cá um momento. Precisamos conversar. Sequei rapidamente as mãos no avental e me aproximei, pensando que com certeza ela me pediria para comprar algo a mais para a ceia de Réveillon ou alguma outra bobagem. Mas não. Ela estava sentada no centro do sofá, com as costas retas e as mãos sobre os joelhos, como uma juíza esperando o réu. Seu olhar me percorreu da cabeça aos pés. Um olhar que bastou para que eu entendesse. Aqui você é empregada, não um membro da família. Ao lado dela estava meu marido, Antônio, digitando algo com entusiasmo no celular, como se o que estava acontecendo não lhe dissesse respeito. Carmen pigarreou e pronunciou como se estivesse me concedendo um favor. Este ano no Réveillon vá passar com seus pais no interior. O apartamento está cheio, acrescentou ela. Vem 3 parentes de Minas Gerais passar uns dias. Fiquei paralisada. Um zumbido tomou conta dos meus ouvidos. Ouvi claramente cada palavra, mas meu cérebro se recusava a acreditar. Cheio, neste apartamento de 3 quartos, com uma sala enorme e um escritório, estava cheio para quem? Para Nora ou pelo simples fato da minha presença? Tentei manter um tom de voz calmo, porque sabia que naquela casa, ao menor sinal de voz alterada, me colocaria um rótulo de mal educada. Perguntei tão suavemente como se pedisse permissão. Dona Carmen, e por quantos dias? Ela respondeu com desdém, sem sequer olhar para mim. Você volta depois, do dia de Reis. Vai ter muita gente aqui. Com você fica um clima chato. A palavra chato doeu como uma facada no peito. Chato porque eu era a mulher do Antônio, ou porque eu era a pessoa que durante os últimos anos pagou a luz, a água, a internet, o condomínio, a pessoa que comprou a comida, deu presentes aos pais dele e aos meus e bancou completamente todos os preparativos de Natal. Este apartamento estava no nome de nós dois no cartório. Mas, para falar a verdade, eu tinha investido 3 vezes mais dinheiro que o Antônio. Houve um tempo em que eu pensava, não importa, meu marido é tranquilo, dócil, eu me esforço um pouco mais para construir o nosso ninho. Eu me consolava com esses pensamentos para acabar hoje aqui ouvindo como me expulsavam da casa que eu mesma ajudei a construir. Virei-me para o Antônio. Nos meus olhos não havia súplica, apenas uma última e frágil esperança. Antônio, você não vai dizer nada? Ele não levantou a cabeça e apenas murmurou uma frase que eu lembraria por toda a minha vida. A mãe tem razão. Ficaria desconfortável para o pessoal de fora. Essas palavras, pessoal de fora, ressoaram como um tapa na cara. Fiquei ali petrificada. 5 anos de casamento. 5 anos em que eu, sozinha, preparei cada ceia de Réveillon, suportei todas as suas críticas, as indiretas, o silêncio e a omissão do meu marido. E depois de tudo, na boca do meu próprio esposo, eu era de fora. Olhei para o Antônio
e de repente percebi que o rosto do homem, que um dia havia me falado de amor, se tornara estranho, como o de um desconhecido na Rua da Consolação. O frio não vinha do clima, vinha daquela verdade cruel. Ouvi Carmen continuar com voz monótona, como se lesse uma lista do supermercado. Já que você vai, arruma suas coisas rápido, não demora. Amanhã ou depois chegam os convidados e eu ainda tenho que arrumar o seu quarto. Ela falava como se eu fosse um objeto inútil que precisava ser tirado do caminho. Quis perguntar: arrumar que quarto? O quarto da minha casa, mas engoli as palavras, não por medo, mas porque de repente compreendi uma coisa, onde decidiram firmemente te considerar uma estranha. Qualquer explicação só agrava a sua humilhação. Endireitei as costas e respirei fundo. Não discuti, não chorei, não reclamei. Apenas esbocei um sorriso quase imperceptível, um sorriso que surpreendeu a mim mesma e disse: tudo bem, dona Carmen, eu vou para a casa dos meus pais. Carmen arqueou uma sobrancelha, surpresa, sem acreditar que eu fosse aceitar tão rápido. Provavelmente esperava um barraco para depois poder contar aos parentes. Minha nora é uma barraqueira de primeira. Mas eu não lhe dei esse gosto. Ela ficou em silêncio por um segundo e depois lançou outra frase afiada como uma agulha. Quando você for, deixe o seu cartão do banco em casa para os gastos das festas, caso falte alguma coisa. Olhei para ela com uma calma que me assombrou. Sim, senhora, não se preocupe. Só então Antônio levantou os olhos do celular com um olhar inquisitivo. Você vai mesmo? Assenti. Sério. E você fica. Cuida da sua mãe e das visitas. Fui até o quarto e abri o guarda-roupa, tirando uma mala. O som do zíper se abrindo no silêncio sepulcral foi ensurdecedor. Coloquei algumas mudas de roupa, pouca coisa. Sabia que não estava indo de férias. Estava simplesmente saindo de um lugar onde já não me consideravam da família. Quando levei a mala para a sala, Carmen continuava sentada no mesmo lugar. Seus lábios se curvaram num leve sorriso de prepotência, e em seus olhos lia-se o triunfo da vencedora. Antônio estava de pé na soleira da porta. Não me ajudou com a bagagem, nem me disse uma única palavra de carinho. Passei por ele apertando com força a alça da mala, com uma calma surpreendente na alma. Suponho que quando encurralam uma pessoa, já não lhe restam lágrimas, apenas uma fria determinação. Abri a porta e saí para o corredor. Uma rajada de ar condicionado do prédio bateu no meu rosto. Virei-me e olhei pela última vez para a porta do meu apartamento. Não com pena, mas para lembrar. Lembrei do olhar triunfante da Carmen. Lembrei do silêncio covarde do Antônio. Lembrei de cada palavra que disseram, porque às vezes são exatamente essas palavras que ajudam uma pessoa a despertar de um longo sono. Arrastei a mala até o elevador. Ninguém se despediu de mim. Mas eles não sabiam de uma coisa. Na noite de 31 de dezembro, quando a festa que, segundo eles, seria grandiosa estivesse no auge. Quando estivessem certos de que um simples passar de cartão lhes garantiria uma mesa farta de carnes, bacalhau e espumante, seria exatamente Carmen quem, tomada pelo pânico, faria meu telefone explodir de tantas ligações. Talvez ligasse 100 vezes e sua voz falharia de terror. O cartão está bloqueado. Com o que vamos dar de comer aos convidados? E só então compreenderiam que aquela a quem chamavam de fora era, na verdade, a pessoa às custas de quem haviam vivido todo esse tempo. Cheguei à casa dos meus pais, no interior, quando já tinha escurecido completamente. Minha mãe me viu perto do portão e, antes de poder perguntar qualquer coisa, ficou imóvel. Apressadamente, esbocei um sorriso fraco. Bateu saudade de casa. Resolvi vir um pouco mais cedo. Minha mãe não é de ficar fazendo interrogatórios. Apenas pegou na minha mão e disse baixinho: entra, filha, que lá fora tá cheio de pernilongo. Sentei no sofá, ouvindo um programa especial de fim de ano na TV, mas por dentro sentia um vazio. Naquela noite, deitada ao lado da minha mãe, olhando para o teto familiar, não pude evitar repassar na minha mente tudo o que tinha me levado àquela situação.
Pensei que se não fossem os bons momentos do início, eu não teria aguentado tanto, porque realmente houve uma época em que acreditei que meu casamento seria feliz. Antônio e eu nos conhecemos no banco, lá na Avenida Paulista. Eu trabalhava no setor de crédito, sempre correndo atrás de metas, fazendo reuniões com clientes, cercada de pastas e contratos. Às vezes saía de casa de madrugada e voltava tarde da noite, com os pés doendo de tanto cansaço. Antônio, por outro lado, trabalhava no setor administrativo, um homem tranquilo, de poucas palavras, sempre impecável e sereno. Quando comecei, muitas vezes me sentia perdida com o enorme volume de trabalho. E Antônio, ao ver meu desespero, se aproximava em silêncio, me ajudava a me organizar, me mostrava como sistematizar melhor as planilhas. Não sabia dizer palavras bonitas, mas seu carinho se manifestava em gestos silenciosos. Naquele momento, achei que encontrar um homem assim era uma grande sorte. Naquele ambiente cheio de estresse e competitividade, encontrar alguém sem arrogância ou falsidade parecia um verdadeiro presente. Quando começamos a namorar, Antônio era muito carinhoso, não fazia grandes promessas, dizia coisas simples do dia a dia. Mas exatamente por serem simples, eu acreditava nele. Um dia eu estava tão esgotada que sentei nas escadas do banco, sem forças. Ele se aproximou, me entregou uma garrafa de água e disse baixinho: "Quando casarmos, não vou deixar ninguém te machucar." Guardei essa frase como um casaco quente num dia de inverno rigoroso. Realmente acreditei que, se eu me esforçasse, se fosse uma pessoa boa, tudo daria certo na nossa família. Nosso casamento foi simples, não pedi nada luxuoso. A única coisa que importava era que marido e mulher se amassem. Depois do casamento, continuei trabalhando ainda mais do que antes. Sempre pensei que, mesmo sendo mulher, eu poderia assumir responsabilidades, ajudar meu marido a garantir o nosso futuro. Meu salário era quase o dobro do salário do Antônio, mas nunca joguei isso na cara dele. Eu dizia a mim mesma: meu marido é bom, não é má pessoa. E daí, se o homem ganha menos que a mulher, o importante é que me ame e me respeite. Eu mesma propus investir a maior parte do meu dinheiro na compra do apartamento. Não porque queria ter o poder, mas porque acreditava que marido e mulher sou. A casa é dos dois. O futuro é dos dois. Eu até senti orgulho de mim mesma, pois estava construindo o nosso ninho. No dia em que assinamos os papéis no cartório e pegamos a matrícula do imóvel, insisti para que a propriedade ficasse no nome dos dois. Antônio aceitou rapidamente, como se fosse algo óbvio. Mas havia uma pessoa que não pensava o mesmo, a mãe do Antônio, Carmen. Naquele dia, ela estava com a gente. Olhou para o documento, depois para mim, e com um sorriso torto soltou uma frase meio de brincadeira, meio a sério. As moças de hoje em dia são muito espertas, não deixam passar nada. No cartório havia várias pessoas e todos sorriram educadamente para disfarçar o constrangimento. Eu também sorri. Disse a mim mesma: "Ah, a sogra só estava brincando." Gente mais velha às vezes é muito direta, não precisa se ofender. Cheguei a me culpar por ser sensível demais, com medo de parecer uma nora desconfiada que estraga a relação com a família. Nos primeiros anos, eu realmente me esforcei muito no Natal. Comprava presentes, panetones caros, mandava dinheiro para os meus pais e para os parentes dele. Preparava envelopes com dinheiro para os sobrinhos. Cuidava da manutenção do apartamento. Um ano, deu infiltração na sacada. Paguei o pedreiro sem reclamar. No outro ano, a geladeira pifou. Fui eu quem pagou também. Não me gabava disso. Simplesmente considerava que fazia parte da família. E se faltava algo em casa, eu devia ajudar. Assim seria mais fácil para os dois. Antônio às vezes ajudava, mas era mais para fazer cena. As decisões importantes e as questões financeiras sempre caiam no meu colo. É estranho, mas naquela época não me parecia um fardo. Eu sentia que cumpria com o meu dever de esposa e nora.
Toda vez que eu fazia uma compra grande, Carmen dizia uma frase que soava como elogio, mas deixava um gosto amargo. Ainda bem que temos uma nora tão despachada, senão a gente morria de fome. Ao dizer isso, ela costumava lançar um olhar para o Antônio, como se o recriminasse por ser pior que a esposa. Depois se virava para mim e sorria como se estivesse me dando um prêmio. Eu também sorria de volta, mas com o tempo comecei a perceber que não era um elogio. Era como uma corda invisível que se apertava no meu pescoço. Se você é despachada, você deve bancar. Se é despachada, tem que carregar o piano sozinha. E aquele tom sarcástico nas palavras dela me fazia entender que ela não se alegrava com o meu sucesso profissional. Ela só se alegrava porque eu podia sustentar o filho dela. Às vezes, durante o jantar, contava histórias de vizinhas cujas noras não ajudavam financeiramente. Estalava a língua. A mulher casa e começa a contar as moedas. Numa família, assim não tem paz. Ao ouvir isso, me dava ainda mais medo de ser considerada pão dura. E por isso, eu tentava não fazer contas. Escolhi o silêncio, a paciência. Fazia um pouco mais do que o necessário. Achava que assim ganharia o reconhecimento dela. Achava que um dia ela me aceitaria como uma filha. Achava que se eu vivesse com dignidade e aguentasse, tudo se ajeitaria. Mas, quanto mais eu me esforçava, mais sentia claramente que algo estava errado. Comecei a perceber que, aos olhos da Carmen, eu não era uma nora no sentido de filha, mas sim um recurso. Um caixa eletrônico falante que sabia sorrir e servir na hora certa. Quando eu estava cansada, ninguém me perguntava se eu estava bem. Quando tinha problemas no banco, Antônio só dizia: "Ah, aguenta as pontas aí." E Carmen declarava: "A mulher tem sorte se tem emprego." Tá reclamando do quê? Essa frase soava como conselho, mas era fria como gelo. De repente, compreendi que a paz familiar na qual eu tanto acreditava se sustentava unicamente na minha paciência. Eu aguento, a casa fica em silêncio, eu me calo, a casa tem paz, mas bastava que eu levantasse a voz para que essa paz virasse pó no mesmo instante. Naquela noite, deitada na casa dos meus pais, olhava minha mãe dormir. Escutava o barulho dos grilos na janela e, de repente, sentia um ardor nos olhos. Não porque eu sentia pena de perder o apartamento, nem porque temia ficar sem dinheiro. Senti amargura ao perceber que eu tinha entrado naquele casamento com uma fé sincera, mas do outro lado, nunca me consideraram da família e eu ainda não sabia que tudo aquilo tinha apenas começado. Mas já ali, na minha alma, nasceu uma firme convicção. Se eu continuasse sendo despachada, no sentido que eles queriam, um dia eu seria completamente sugada, restando apenas como uma estranha para eles. Passei vários dias na casa dos meus pais, mas minha alma não estava em paz. Não, porque eu sentisse falta daquele apartamento em São Paulo, mas porque uma pergunta não parava de martelar na minha cabeça. Por que as coisas chegaram a esse ponto? E pelo hábito de uma pessoa que viveu muitos anos em silêncio, comecei a repassar mentalmente os acontecimentos para entender. Percebi que a raiz de todos os problemas não surgiu no dia 29 de dezembro. Foi germinada no terceiro ano do nosso casamento, quando minha sogra parou os elogios velados e começou a me testar de outra forma, com pequenos pedidos à primeira vista insignificantes, mas que, se repetidos constantemente, podem derrubar qualquer porta. Naquela época, a nossa vida financeira podia ser considerada estável. Eu trabalhava no setor de crédito. O salário e os bônus dependiam do cumprimento de metas, então a renda variava, mas no geral dava para manter a casa muito bem. A situação do Antônio era estável, sem promoções, mas sem risco de demissão. Eu ainda pensava que se não gastássemos dinheiro à toa e poupássemos logo, juntaríamos uma grana boa para o futuro. Bem na época em que comecei a fazer planos para investir, Carmen começou a me chamar na cozinha. E em voz baixa, como se temesse que alguém ouvisse, pedia: "Heleninha, faz um pix para a mamãe. A prima de segundo grau lá de Minas tá passando aperto." Lembro que nesse dia ela falou com muita doçura, acrescentando uma frase para despertar a compaixão:
Não ajudar é pecado. Sem pensar muito, fiz a transferência. R$ 1.000 não era uma quantia absurda. Eu até dizia a mim mesma que ajudar os parentes do meu marido era uma forma de manter a paz na família. Mas a vida às vezes é assim, quando você dá a primeira vez, as pessoas entendem que você é boa. Quando você dá a segunda, se convencem de que você é trouxa. E na terceira ou quarta vez já não pedem, exigem. Uma semana depois, Carmen voltou a me chamar. Heleninha, o tio Miguel deu um mau jeito nas costas. O médico receitou uns remédios. Faltou um pouquinho de dinheiro. Transfere para mim, por favor. Transferi de novo. E poucos dias depois, o sobrinho da tia Kátia tem que pagar a faculdade. Vão jubilar o menino se ele não pagar o boleto. Ajuda aí, você tem bom coração. Transferi de novo. Naquele momento não sentia que estava sendo usada. Parecia que eu estava agindo como a nora certa, que pensa na família do marido, que mostra generosidade. Mas esses pedidos não se limitavam a R$ 1.000 aqui ou ali. Espalhavam-se como mancha de óleo na água. Uma hora era dinheiro para arrumar o telhado de um parente distante, outra para ajudar no enterro, outra para comprar presentes porque vem gente visitar e eu não tenho nem o que oferecer. O que vão falar de mim? Comecei a me assustar quando, no fim do mês, percebi que um valor considerável tinha saído da minha conta. No começo do mês, ao receber o salário, eu me sentia segura, mas no meio já tinha que apertar o cinto. Houve meses em que, pelos meus cálculos, eu ficava com um rombo de quase R$ 4.000. E mesmo assim, não lembrava de ter comprado nada para nossa própria casa. Eu não era mesquinha, mas trabalhar num banco tinha me acostumado aos números e a ser atenta a vazamentos de dinheiro. Sentei e anotei os gastos num papel: condomínio, luz, água, mercado, gasolina, presentes para os pais. E depois somei todas as quantias que minha sogra tinha pedido via Pix. O valor final me deu calafrios. Não armei um barraco de imediato por medo de briga. Escolhi uma abordagem suave, como uma nora que quer dialogar, não discutir. Dona Carmen, talvez a gente devesse planejar um pouco os gastos para eu poder me organizar. Não tinha nem terminado de falar quando o rosto dela mudou completamente. Tão rápido que eu nem entendi onde tinha errado. Ela bateu a xícara na mesa com força e cortou. Por acaso o dinheiro é só seu? Você é a nora desta casa, então tem que pensar nos parentes. Essa frase soou como um ferro quente marcado na minha testa. O dinheiro quem ganha sou eu, mas como gastá-lo? Quem decide é ela. Fiquei sentada em silêncio. Não discuti. Só senti como me rebaixavam do status de ajudante para o de obrigada. Olhei para o Antônio, esperando que ele dissesse algo em minha defesa, mas Antônio me puxou para o quarto e, com o habitual tom apaziguador, sussurrou: Poxa, Helena, a mãe já é de idade. Fazer esse escândalo por causa de uns trocados. A expressão "os trocados" fez meu maxilar travar. De quem eram esses trocados? Dele ou meus? O meu dinheiro para ele eram trocados? Quis perguntar isso a ele, mas me contive novamente. Entendi que naquela casa, Antônio não estava do lado de ninguém. Ele estava do lado do menor esforço. E isso significava que eu devia ceder. Depois daquele incidente, Carmen parou de pedir com timidez. Começou a tratar como obrigação. Um dia, enquanto eu estava no trabalho, o celular vibrou. Uma mensagem curta dela no WhatsApp: transfere R$ 1.000. Nem Heleninha, nem por favor, nem explicações. Liguei para perguntar para que era. Ela respondeu seca: é para os parentes. Transferi e me senti patética. Transferia dinheiro como um caixa eletrônico, como se bastasse ela apertar um botão para que o meu dinheiro fosse enviado. Não percebi como havia me transformado num interruptor que os outros ligavam quando queriam. No final do ano, a sensação de que estavam me ordenhando ficou cada vez mais nítida. Antes do Natal, meu celular fritava com as mensagens dela. Compra presente para o seu tio. Compra carne para sua tia. Encomenda um chocotone trufado. Não vai me colocar qualquer porcaria na mesa. E o mais bizarro é que ela ficava sabendo da minha participação nos lucros, PLR,
antes mesmo de mim. Eu ainda não tinha contado pro meu marido e ela já estava me ligando. Fiquei sabendo que o banco vai adiantar o bônus de vocês. Que maravilha. Assim vamos fazer um réveillon de luxo. Eu estremeci, eu não tinha contado. Como ela sabia, essa sensação de controle me dava arrepios. Comecei a perceber que a época de fim de ano não era um tempo de união familiar, mas uma temporada de arrecadação de impostos. Um dia voltei tarde, esgotada no limite. Mal larguei a bolsa, ouvi o tom imperativo da minha sogra. Amanhã saca um dinheiro no caixa eletrônico, tem que dar uma ajuda para os parentes. Olhei para o Antônio, ele fingiu que estava ocupado com o notebook. Sentei e senti um nó na garganta. Eu tinha dinheiro para sacar, mas não sentia que me respeitavam. Comecei a entender que não me consideravam uma nora, me consideravam uma fonte. E uma fonte deve jorrar sem fazer perguntas. Mas mesmo assim, continuei tentando aguentar. Convencia a mim mesma de que em toda família tem problema, que se você pode ajudar, ajude. Que eu estava fazendo uma boa ação, tinha medo de que me considerassem a mulher que ganha um dinheirinho e já sobe para a cabeça. Mais do que tudo, temia que minha sogra saísse contando para a família inteira o quanto eu era egoísta. Eu vivia com esse medo e não percebia que era exatamente isso que me deixava tão vulnerável à manipulação. E nem suspeitava que este ano novo seria o último em que eles poderiam considerar meu dinheiro como algo garantido, algo que se obtém ao primeiro grito. Porque quando encurralam uma pessoa, ou ela quebra, ou ela abre os olhos. E eu comecei a abrir os olhos. Comecei a abrir os olhos por causa daqueles pedidos intermináveis. Mas foi só em dezembro deste ano que entendi que para minha sogra, eu não era simplesmente uma carteira, mas uma carteira que deveria se abrir sozinha no momento certo. Dezembro. No banco, o trabalho fervia como uma colmeia. As metas anuais pressionavam todo mundo. Corríamos de um lado para o outro. Eu atendia clientes desde a manhã até a noite, às vezes comendo um pão de queijo no caminho e mergulhando de volta em reuniões, assinaturas de contratos, verificação de dados. Não me gabava. Só tentava manter minha reputação profissional e minha paz de espírito. Pelo menos eu ganhava meu dinheiro com meu próprio suor, sem pedir nada a ninguém. Na reunião final de fechamento, nosso setor bateu as metas. O diretor anunciou um bônus de PLR inesperado. Só para mim, caiu um bônus de R$ 25 mil por superar os objetivos e trazer contas de empresas grandes. Quando recebi o SMS do depósito, minhas mãos tremeram. Não por ganância, mas porque um pensamento simples cruzou minha mente. Este ano vou poder dar um presente decente aos meus pais. Arrumar a varanda da casa da minha mãe lá no interior. Comprar um aparelho medidor de pressão dos bons para o meu pai. Havia muito tempo que eu prometera a mim mesma que, assim que tivesse chance, agradeceria aos meus pais por todos os anos em que se privaram de tudo para me dar o melhor. Até cheguei a pensar em comprar para o Antônio um paletó novo. Embora ele raramente usasse roupa de mar, pensava, somos uma família, tem fases para tudo. Se eu posso, eu ajudo. O importante é que tenha amor em casa. Mas a vida é irônica. Não tive tempo de contar a ninguém, nem mesmo de ficar feliz de verdade. Naquela mesma noite, durante o jantar, Carmen, enquanto colocava um pedaço de bife no prato, soltou uma frase com indiferença, como se já tivesse decidido há muito tempo. Nesse ano, os parentes de Minas vêm para o Réveillon. Prepara o bolso. Eu estava com o prato na mão e gelei. Olhei para ela, tentando manter a educação. Dona Carmen, e de quanto mais ou menos a gente vai precisar? Ela respondeu na mesma hora, sem hesitar. Acho que com R$ 15 mil dá. Fiquei em choque. R$ 15 mil para 3 parentes que vinham morar, comer, passear por São Paulo e comprar presentes. Para esses mesmos parentes que nunca tinham me perguntado como eu estava, nem me dito uma única palavra amável. Senti que algo se encolhia dentro de mim. Abaixei o prato e, respirando fundo para que a voz não tremesse, disse: Dona Carmen, mas eu também tenho que ajudar os meus pais. Eles já são de idade. Eu falei com muita suavidade. Não disse:
o dinheiro é meu. Apenas disse que tinha outras obrigações. Mas Carmen se enfureceu na hora. Sua voz ficou afiada como uma peixeira. Esta casa te deu de comer por 5 anos. Não acha suficiente? Casou, então esquece os seus e os dos outros. Uma nora tem que pensar primeiro na família do marido. A expressão deu de comer fez meu rosto arder. Me deu de comer por 5 anos. Eu trabalho, pago os boletos, faço supermercado, banco a maior parte das despesas dessa casa. Nunca peguei um centavo de ninguém. E na boca dela eu tinha virado uma encostada. Essa capacidade de distorcer tudo me deixou sem palavras. Olhei para o Antônio, esperando que ele dissesse algo. Mas ele, com a cara enfiada no prato, guardava silêncio como se não ouvisse nada. Como se fossem brigas de mulher nas quais os homens não deviam se meter. O silêncio dele naquela noite já não era só um desejo de fugir da briga, era o silêncio de um homem que havia jogado a própria mulher no canto. E aquele silêncio era tão frio que me senti absolutamente sozinha no meio daquela cozinha. Carmen, ao ver que eu não dizia nada, torceu a boca. Você trabalha em banco. Essa PLR de fim de ano com certeza é gorda. No ano novo, a gente tem que manter a imagem da família, para o povo não falar que somos pão duros. Tive vontade de retrucar que a imagem da família é a forma como as pessoas vivem, e não o banquete que colocam na mesa. Mas me contive. Sabia que discutir com ela agora só lhe daria motivo para gritar. Fiquei sentada em silêncio, terminando de comer, mas cada garfada entalava na garganta. Depois do jantar, demorei muito para dormir. Não parava de pensar em como ela tinha descoberto tão rápido sobre o bônus. Eu não tinha contado para Antônio. Quanto mais eu pensava, mais inquieta ficava. Na manhã seguinte, olhei o aplicativo do banco no celular. Nada fora do normal. Mas, à tarde, quando fui no caixa eletrônico tirar um dinheiro vivo para os meus pais, descobri que meu cartão de crédito mostrava transações estranhas. Abri o extrato do cartão no app e vi várias compras num supermercado atacadista e numa loja de presentes caros. Os valores não eram pequenos. Fiquei paralisada. Liguei para o Antônio imediatamente. Ele atendeu com pressa. Que foi, Helena? Perguntei direto. Você usou meu cartão? Que compras são essas? Antônio ficou em silêncio por uns segundos e depois respondeu como se não fosse nada. Ah, foi a mãe que pegou o cartão adicional para fazer as compras da ceia. Ela disse que assim era mais prático. Foi como se tivessem jogado um balde de água congelada na minha cabeça. Cartão adicional? Que cartão adicional? Lembrei que uma vez eu tinha pedido um cartão adicional no nome do Antônio para emergências, mas ele sempre ficava na minha gaveta. E agora estava nas mãos da mãe dele. Perguntei, já sem conseguir me segurar, quando você deu o cartão para ela? Antônio respondeu baixo, tentando me acalmar. Faz uns 2 dias. A mãe falou que ia comprar tudo para não te incomodar. Você anda muito ocupada. A frase para não te incomodar doeu na alma. Ou seja, nesta casa o dinheiro é meu, mas eles podem gastar quando quiserem. Sem me consultar, sem prestar contas, eu já não tinha controle da minha própria conta. À noite voltei para casa e vi Carmen sentada na mesa, fazendo uma lista de compras, murmurando cálculos para si mesma. Fui até ela e perguntei diretamente. Dona Carmen, a senhora está com meu cartão? Ela levantou a cabeça sem se abalar nem 1 milímetro. Tô sim, é mais prático antes do ano novo. Você é a Nora. Se tem condição, ajuda e não faz pergunta idiota. Ao ouvir isso, minhas mãos tremeram. Não de medo, mas de raiva e de clareza. Olhei para Antônio. Ele desviou o olhar. Pela primeira vez na minha vida de casada, compreendi o que era traição dentro das paredes da casa que eu considerava minha família. A partir daquele momento, percebi que não se tratava dos 15 mil reais. Tratava-se do fato de que eles haviam demonstrado abertamente seu desprezo por mim. Um desprezo tão grande que nem tentavam disfarçar. E quando as pessoas param de disfarçar, significa que tem certeza de que você vai continuar engolindo sapo
O que eles não sabiam é que a minha cota de sapos tinha acabado. E no dia 29 de dezembro, quando Carmen me expulsou de casa para ir ficar com meus pais e dar espaço a 3 parentes, vi com total clareza a verdadeira essência de tudo o que estava acontecendo. Eu simplesmente não disse em voz alta, mas dentro de mim tomei uma decisão firme como aço. A partir daquele dia, ninguém mais mandaria no meu dinheiro achando que era um direito divino. A manhã do dia 29 de dezembro começou às 6 da manhã. Ainda estava escuro. Eu me levantei em silêncio da cama com cuidado para não acordar o Antônio. Vesti um roupão e fui para a cozinha. Não sei por que continuei agindo como um robô, cozinhando, limpando, como se fosse um dia normal. Talvez depois de anos de casamento, eu tivesse me acostumado à ideia de que tudo devia estar impecável para que ninguém pudesse me apontar o dedo. Fiz a massa de um bolo de fubá, passei um café, vigiando o fogo. Minhas mãos moviam rápido, como se tivessem medo de atrasar. Na minha cabeça continuavam martelando as conversas do dia anterior sobre os 15 mil reais, sobre o cartão adicional na mão da minha sogra. Mas eu continuava me enganando. Não é nada, é quase ano novo, faz sua parte. Não vou virar o ano brigando. Terminei de assar o bolo. Limpei os vidros, a mesa, troquei a água dos vasos. Toda vez que me abaixava, sentia a lombar fisgar de cansaço, mas não me atrevia a reclamar. Às 8 da manhã, o apartamento estava brilhando. Na cozinha cheirava a bolo recém-assado e café fresco. Só então me estiquei e respirei fundo. Olhei em volta e senti um vazio. Aquela sensação bizarra de quando você faz tudo, mas ninguém te pergunta. Tá cansada? Quer ajuda? Antônio ainda dormia. E minha sogra já tinha acordado e estava na sala falando aos berros no celular. A voz dela ecoava pelo apartamento inteiro, como se quisesse que o prédio todo ouvisse. Isso, podem vir! Quanto mais gente, melhor. Esse ano a festança vai ser boa, com muita bagunça. Tem lugar para todo mundo? Não esquenta. Eu estava na cozinha e ouvia claramente. Bagunça e festança. Para quem? Para os parentes, para as visitas. E a nora, um estorvo que precisava ser removido. Fui até a sala. Carmen estava refestelada no sofá. E após me lançar um olhar rápido, continuou se gabando no telefone. Claro que sim, venham. Réveillon é para passar com gente, com casa cheia. Casa vazia não é festa. Minha nora é uma maravilha, vai deixar tudo pago, pode deixar com ela. Ao dizer isso, ela sorriu com ares de grandeza. Eu fiquei ali parada escutando aquele minha nora. Me deu vontade de rir. No dia a dia, nunca me tratava com carinho. Só me usava como troféu quando queria se mostrar para os outros. Vi Antônio sair do quarto descabelado com cara de sono. Passou por mim como se eu fosse um encosto de cadeira. Não perguntou que horas eu tinha levantado, não olhou a cozinha limpa. Simplesmente sentou, pegou um copo de água e suspirou como um homem exausto de seus próprios problemas. Perto do meio-dia, o interfone tocou. Não tive nem tempo de ir atender. Carmen pulou do sofá como uma mola. Na porta apareceram os 3 parentes que ela havia convidado. O tio Miguel, a tia Kátia e o filho deles, o Júnior. Entraram no apartamento com pose de donos. A tia Kátia mal largou as malas e soltou uma frase que me fez entender que eles já tinham sido instruídos antes. Nossa, que delícia estar em São Paulo. Um apartamento desses pro ano novo é um sonho. Carmen se desmanchou toda. Pois é, esse é o nosso apartamento. Foi meu filho que comprou. Ao ouvir, foi meu filho que comprou. Meus olhos arderam. Eu não esperava gratidão, mas pelo menos não deveriam dar o crédito do meu suor para outra pessoa. Me virei ordenando a mim mesma. Não reage, é isso que eles estão esperando. Na hora do almoço, arrumei a mesa. Mal me sentei. Carmen pigarreou e pronunciou, como se fosse a palavra final de um juiz. Bom, Helena, pega suas coisas e vai lá para os seus pais. Se você ficar aqui, o pessoal vai ficar sem graça. Vai logo para não atrapalhar. A expressão não atrapalhar me congelou o sangue. Olhei para ela, depois para o Antônio. Ele desviou o olhar e soltou uma frase que deveria apagar o incêndio. Vai lá descansar uns dias.
Depois das festas, a gente conversa. Depois das festas, a gente conversa. Sou tão indiferente e covarde. De repente, entendi que para ele eu era um objeto que pode estar ali ou não. Quando precisam de dinheiro, de força, de mãos para limpar, me chamam. Quando vem visitas, quando tem que fingir status, eu viro um estorvo. Não falei mais nada. Fui para o quarto, abri o armário e puxei a mala. O som do zíper se abrindo foi ensurdecedor. Jogava minhas coisas dentro e as mãos já não tremiam. O tremor tinha passado ao compreender a essência do que estava acontecendo. Levei a mala para a sala. Carmen me olhou como quem aprova alguém que caiu na real e ainda me premiou com mais uma frase. Fez bem em ir logo. Não é bom deixar as pessoas numa situação chata bem na época de festa. Só balancei a cabeça, sem reagir. Arrastei a mala para a porta. Ninguém me ajudou. Antônio estava de pé, com cara de paisagem, e só repetiu. Depois a gente conversa. Tio Miguel mastigava um pedaço de carne e sorria com superioridade. Júnior mexia no celular. Tia Kátia inspecionava o apartamento como se fosse corretora de imóveis avaliando o preço. Passei por eles e senti um frio na alma. Era o frio de quem perdeu definitivamente a esperança. Chamei um Uber. Quando o carro chegou, entrei e pela janela vi Carmen ainda na porta do prédio, de braços cruzados, com cara de satisfação, como se tivesse acabado de se livrar de uma praga. Não chorei. As lágrimas já não cabiam mais ali. Fiquei apenas sentada reta no banco de trás, olhando a rodovia com a mente em branco. Ao chegar na casa dos meus pais no interior, minha mãe perguntou: Ué, por que tão cedo, filha? Meu pai, que assistia a TV, também levantou a cabeça. Aconteceu alguma coisa? Esbocei um sorriso forçado. Só saudade de casa. Não aguentei esperar. Não, queria que meus pais passassem a véspera de Ano Novo preocupados. Queria que ficassem em paz. Naquela noite, quando todos já estavam dormindo, eu estava deitada sozinha e peguei o celular. A luz da tela refletia no teto do meu quarto antigo. Abri o aplicativo do banco, olhei os números e lembrei das palavras da minha sogra. Deixa o cartão em casa. Dei uma risada muda. Eles me expulsavam como um cachorro, mas queriam que eu ficasse lá, de corpo presente, em formato de cartão de crédito. Sentei na cama, entrei nas configurações do app. Mudei todas as senhas, o reconhecimento facial, os códigos de transação. Bloqueei o cartão adicional na hora, cancelei todos os pagamentos automáticos atrelados a ele. Revisei cada configuração minuciosamente, como quem tranca todas as janelas antes de um furacão. Quando terminei, apaguei a tela, larguei o celular na cômoda e senti uma paz absurda. Não porque eu tivesse ganhado, mas porque finalmente tinha feito o que devia ter feito há muito tempo. Proteger o que era meu. Me cobri e fiquei escutando o vento bater nas folhas lá fora. Sabia com toda certeza que no dia 30 e 1 de dezembro, quando eles fossem ao atacadista, quando tentassem passar no caixa aquelas compras nababescas para o Réveillon, o castelo de cartas iria desmoronar e eu não precisaria fazer nada, só ia esperar a primeira ligação. E não por sadismo, mas porque entendia que algumas pessoas só abrem os olhos quando dão com a cara no asfalto da realidade. Na tarde do dia 30 e 1 de dezembro, na nossa casa no interior, reinava aquele corre-corre gostoso e sem frescura. Minha mãe preparava a maionese e a farofa. Meu pai limpava a churrasqueira no quintal. Eu ajudava a cortar as frutas da ceia. A casa cheirava pernil, assando e família. Aquele cheiro de festa que acalma o coração. Eu estava justamente forrando a mesa quando o celular que estava em cima do balcão começou a vibrar feito louco. Uma vez é normal, mas uma vibração ininterrupta não é. Olhei para a tela. Sogra. O nome aparecia, apagava e voltava a aparecer. Mal a vibração parava, começava de novo. E logo começaram a chover mensagens do Antônio no WhatsApp. Atende a mãe. É urgente.
Não respondi na hora. Larguei o celular e continuei arrumando os pratos como se não fosse nada. Minha mãe, me olhando de canto, perguntou baixinho: Quem tá ligando sem parar, filha? Sorri de leve. Devem estar com alguma dúvida. Depois, eu vejo. Não queria estressar minha mãe. No último dia do ano, o celular continuava vibrando como se estivesse tendo uma convulsão. Eu via o contador de chamadas perdidas subindo 10, 20, quase 30. Então peguei o aparelho e apertei o botão verde. Não disse alô correndo. Disse, muito calmamente: Oi, tô ouvindo. Do outro lado da linha, explodiu uma bomba. A voz da Carmen era estridente. Ela gritava cada sílaba como se tentasse estourar meu tímpano. Mas o que você fez? O cartão tá bloqueado. A gente tá no meio do mercado, todo mundo olhando. Que vergonha que eu tô passando, pelo amor de Deus. No fundo, eu escutava o barulho típico de supermercado. Os bipes do caixa, o barulho dos carrinhos e a voz de uma operadora dizendo: Senhora, deu não autorizada de novo. Imaginei a Carmen no meio daquela multidão, vermelha feito um pimentão, com os olhos esbugalhados, o ego dela preso na maquininha do cartão. Ela não tinha medo de ficar sem comer, tinha medo de passar vergonha na fila. Não gritei, não dei risada. Só respondi com a voz mais monótona possível, como se falássemos o tempo. Dona Carmen, mas o que vocês iam comprar com tanta urgência? Ela se descontrolou de vez. Mas você é burra? É a ceia de Réveillon. As carnes, o bacalhau, camarão, achando as visitas estão em casa. O que você quer que eu faça? Volte de mãos abanando? Ao ouvir a palavra visitas, o quadro ficou perfeito. A mesma festa da qual ela tinha se gabado para Deus e o mundo. Aquele Réveillon que tinha que chocar os parentes pela ostentação. Respirei fundo e soltei apenas uma frase. Sem emoção, mas letal. A casa tem donos. Pergunta para eles. Eu fui expulsa. Que obrigação eu tenho de pagar as compras dos outros? Do outro lado, houve um segundo de silêncio absoluto. E então um novo surto de gritaria. E você ainda tem a coragem de falar em obrigação? Você é a nora. Sua obrigação é cuidar da gente. O que você está fazendo é pecado. Ouviu bem? Não. Deu tempo de eu responder. Ouvi um barulho de confusão e a voz do Antônio. Pelo jeito, ele tinha arrancado o celular da mão dela. O tom dele era de desespero, mas no fundo escondia a mesma agressividade passiva de sempre. Helena, não faz isso com a gente. As visitas estão esperando. Desbloqueei a porcaria do cartão no aplicativo. Depois das festas, a gente conversa. Depois das festas, me deu vontade de gargalhar. Depois das festas, iam fingir que nada aconteceu. Iam me obrigar a engolir a humilhação de novo e bancar a Amélia pela paz da família. Dei uma risada pelo nariz. Não para debochar dele, mas de mim mesma, lembrando o quanto eu fui trouxa. Depois de... Que festas, Antônio? Dia 29 você disse que eu era de fora. E gente de fora não é obrigada a bancar churrasco de ninguém. Antônio calou a boca. Eu ouvi a respiração pesada dele. Ele tentava falar baixo para não passar vergonha no mercado, mas ainda tentava mandar. Helena, para de palhaçada. Desbloqueia isso agora. Não estraga a festa. Carmen puxou o celular de volta. O tom agora era aquele de sermão de igreja que eu conhecia tão bem. Você é a nora. Deixar a família passar fome na véspera de Ano Novo é um castigo de Deus. O povo vai rir da nossa cara. O que os seus pais te ensinaram para você ser tão mau caráter assim? Quando ela enfiou meus pais na história, meu sangue congelou. Continuei falando com voz calma, mas com a precisão de um atirador de elite. A senhora me botou para fora e mandou eu vir para os meus pais para botar seus parentes aí dentro. Ou seja, a senhora escolheu eles. Então, manda eles passarem o cartão. Carmen engasgou com a própria saliva e cuspiu ódio. Ah, então agora a madame tá contando os centavos, é? Respondi seco. Não. Só tô tentando entender o meu lugar.
E o meu lugar, como a senhora mesma disse, é do lado de fora da porta. Desliguei na cara dela. Não queria escutar praga de sogra em noite de Réveillon. Coloquei o celular no balcão. Minhas mãos estavam firmes, mas eu sabia que o teatro não tinha acabado. E eu estava certa. Não deu nem 10 minutos e começaram a despencar mensagens de WhatsApp, uma atrás da outra. Desbloqueia essa merda agora. Não enche a minha paciência. Não testa meus limites. Você vai ver o que eu faço. Não respondi, não entrei na briga. Fui apenas tirando print de tela de cada mensagem e salvando numa pasta segura, como quem guarda munição. Minha mãe, vendo que eu não largava o celular, perguntou preocupada: "Tá tudo bem mesmo, filha?" Olhei para ela e sorri, tentando passar calma. "Tudo bem, mãe. Já tô resolvendo um probleminha aqui." Na verdade, eu sabia que o erro para eles não foi me expulsar de casa. O erro para eles era o cartão não passar. Para eles, eu podia desaparecer no mapa, desde que o dinheiro continuasse pingando. Eu já ia desligar a tela quando, pontualmente às 19h30, chegou a última mensagem do Antônio. Só uma linha que me deu calafrios. "Se você não desbloquear o cartão agora, a mãe vai aí na casa dos seus pais fazer um escândalo." Fiquei olhando para a tela um bom tempo. Não porque fiquei com medo do barraco, mas porque finalmente a máscara de cidadão de bem deles caiu por completo. Se não conseguem arrancar dinheiro de mim na marra, estavam dispostos a passar por cima até dos meus pais no interior para me obrigar a baixar a cabeça. Apertei o celular com força, deixei na mesa e voltei a ajudar minha mãe. Mas dentro da minha cabeça o jogo já tinha virado. No momento em que Antônio mandou aquela ameaça, nosso casamento deixou de ser uma crise conjugal. Virou caso de polícia. E eu não ia permitir que meus pais fossem arrastados para essa sujeira. A ameaça dele foi a gota d'água. Respirei fundo, forcei os músculos do rosto a relaxarem e continuei agindo normalmente. Não queria estragar a noite dos meus pais, mas por dentro a água já estava fervendo. Eles tiveram a audácia de ameaçar vir até aqui para me extorquir. Isso significava não só que me tratavam como lixo, mas que meus pais não significavam nada para eles. Minha mãe arrumava as taças. Meu pai acendia as velas para espantar mosquito na varanda. Nossa casinha de interior estava na rota de colisão de uma tempestade. Fui até minha mãe e disse num tom muito baixo: "Mãe, fica fazendo o que a senhora está fazendo. Se aparecer alguém no portão, deixa que eu resolvo, tá?" Ela me olhou com os olhos arregalados, mas concordou com a cabeça. Meu pai não disse nada. Só apoiou a mão no meu ombro e me deu um olhar firme. O olhar de um pai que sabe que a filha está na linha de tiro de gente covarde. Por volta das 8 da noite, como o relógio, um carro freou cantando pneu na frente do portão. O barulho da porta batendo cortou o silêncio do bairro. Saí na varanda. A luz do poste de rua iluminava o carro do Antônio. A primeira a descer foi a Carmen. A cara dela estava retorcida de ódio. Atrás dela, feito figurantes de filme de terror, desceram o tio Miguel, a tia Kátia e o Júnior. Os 3 parentes que 2 dias antes sorriam no meu sofá, agora pareciam agiotas vindo cobrar uma dívida. Antônio foi o último a descer. Os olhos dele saltavam de um lado para o outro. Ou estava morrendo de medo, ou calculando qual personagem ia interpretar ali. O portão nem estava trancado. Carmen empurrou, entrou no quintal parecendo uma patrola, ignorou meus pais e gritou para o quarteirão inteiro ouvir: "Olhem pra ela!" Todo mundo preparando a ceia com as famílias. E a santinha da minha nora bloqueia o cartão para matar a família inteira de fome. Minha mãe, que estava na porta da cozinha, travou com uma travessa de pudim na mão. Meu pai foi até a beirada da varanda. Ele ficou branco de raiva, mas ainda tentou ser o dono da casa. "Dona Carmen, por favor, abaixe a voz. Hoje é véspera de ano novo. Tenham modos." Ela nem esperou meu pai terminar. Apontou o dedo para a cara dele. "Foi assim que vocês criaram essa mal-educada, para ser uma cobra e envergonhar a minha família." As palavras dela eram pedradas jogadas a esmo, sem se importar com quem estava atingindo. Antônio se meteu no meio. O tom era aquele misto de pedinte com ditador,
típico de quem quer pagar de bom marido enquanto joga o peso em cima da mulher. Helena, vem aqui fora, vamos conversar. Não faz os mais velhos passarem por isso. Olhei bem dentro do olho dele e falei cada sílaba devagar. Você arrasta essa corja até a casa dos meus pais para me ameaçar. E chama isso de conversar? Antônio murchou e olhou para a mãe dele. Carmen deu um passo à frente e sibilou. Não é ameaça. Eu vim resolver. Você é a nora. Como ousa fazer uma baixaria dessas com a gente? Tá pensando que nós somos quem? Tio Miguel, o grande machão sustentado, resolveu colocar lenha na fogueira. Ah, mulher casa e fica amarrando mixaria. Esse tipo aí só pensa no próprio umbigo. Tia Kátia fez coro, cheia de veneno, ganhou uns trocados no banquinho e acha que é a dona da cocada preta. Não tem respeito nenhum pela família do marido. Júnior, com um sorriso cínico, me mediu de cima a baixo. Se é tão foda assim, pra ganhar dinheiro. Seja mulher até o fim e banca a comida da galera. Vai deixar a gente de estômago vazio na virada? Eu escutava aquele circo de horrores e, por incrível que pareça, não estava sentindo raiva. Estava sentindo um gelo absoluto. O frio que me deixava analisar o rosto de cada um, a arrogância deles, a ganância estampada. Não perdi tempo batendo boca. Sabia que se eu gritasse, daria o palco que a Carmen queria. Fiz uma única pergunta num tom baixo, mas afiado como uma navalha. Vocês vieram pro ano novo, trouxeram o quê? Bebida? Carne? Ou a intenção era beber e comer só esfregando meu cartão na maquininha? Foi como jogar álcool no olho deles. Tio Miguel murchou, tia Kátia ficou muda, o sorriso babaca do Júnior sumiu. E Carmen, como se tivesse enfiado o dedo na ferida dela, ficou roxa e berrou, esticando as veias do pescoço. Tá te amando-a. Gente de mantido? Você não tem vergonha na cara? Olhei para ela, impassível. Só fiz uma pergunta prática. Se não iam usar meu cartão, porque me ligaram 30 vezes chorando do supermercado e trouxeram a excursão toda até aqui? Carmen deu um grito histérico e apontou um dedo trêmulo na minha direção. Desbloqueie esse cartão agora, ou você pode esquecer de voltar para o nosso apartamento. Respondi no ato, sem alterar a voz. Eu já tô na casa dos meus pais. E daquele apartamento vocês já me expulsaram no dia 29. Carmen travou. Olhou para os meus pais, tentando achar uma brecha. Vocês estão vendo? A filha de vocês cospe na família do marido. Quer matar a gente de fome? Meu pai cerrou os punhos. A voz dele saiu do peito, pesada como um trator. Dona Carmen, a senhora invade meu quintal no dia 30 e 1 de dezembro para fazer barraco. A senhora não tá humilhando a minha filha. A senhora tá ofendendo a minha casa. Carmen torceu o nariz, com deboche. Se vocês passam a mão na cabeça dela, sustentem vocês. E ela que não pense em querer tomar nossos bens. Nesse exato momento, Antônio deu um passo para frente, puxou um papel dobrado, bolso e estendeu para mim. A voz dele tentava ser macia, como um corretor tentando empurrar um contrato ruim. Helena, olha, aqui tem um termo amigável onde você assume as despesas familiares de forma voluntária. Assina isso aqui e a gente resolve tudo na paz. Não vamos virar o ano brigando. Olhei para aquele papel e meu estômago embrulhou. Não de medo, mas porque ali a ficha caiu por completo. Tudo estava planejado. Não foi um surto de raiva da Carmen no mercado. Era um golpe. Eles tinham armado tudo, me botar para fora para eu não atrapalhar. Usar meu limite de cartão para ostentar. E quando viram que eu bloqueei tudo, vieram fazer terrorismo emocional para me fazer assinar um papel assumindo a dívida deles. Eu não peguei a folha de papel, olhei fixo para Antônio, com a voz parecendo gelo seco. Você traz esse papel aqui. Ou seja, você admite que no dia 29 me jogou na rua e hoje, dia 31, veio me extorquir para eu assinar isso. Você acha mesmo que a vida real é o quintal da sua mãe, onde você faz o que dá na telha? Antônio abriu a boca para falar, mas eu cortei, falando alto o suficiente para os vizinhos da rua ouvirem. Eu vou chamar a viatura da polícia militar. O quintal inteiro congelou. Carmen ficou petrificada por um segundo, até que soltou um guincho.
Você não tem coragem. Não desviei o olhar. Eu tenho, porque eu não tenho mais nada a perder. Quando eu disse polícia, vi que a Carmen bambeou, mas tentou sustentar o barraco. Você vai jogar a polícia em cima da família do seu marido? Fazer isso no ano novo, isso é coisa de demônio. Tio Miguel e tia Kátia começaram a recuar, sussurrando um pro outro. Opa, não precisa de polícia, pelo amor de Deus. É festa, gente, vamos acalmar. Olhei pra eles e depois olhei pros meus pais atrás de mim. Nos olhos da minha mãe tinha mágoa pura. Meu pai estava vermelho, segurando a fúria. Entendi ali que se eu desse um passo para trás, eles passariam por cima de nós como um rolo compressor e a vergonha ficaria com os meus pais. Não, isso não, jamais. Puxei o celular do bolso, bem na cara deles, abri o gravador de voz, deixei a tela brilhando no máximo e falei alto e claro, como se estivesse numa audiência judicial. Tô ligando o gravador de voz com o consentimento de todos. Quem for abrir a boca aqui, que fale alto. E claro, para amanhã não dizerem que eu inventei história. A pose da Carmen desmontou. Ela deu um pulo para trás. Você tá gravando? Na casa de quem você acha que tá? Você não respeita quem é mais velho? Eu tô na casa dos meus pais. E vocês invadiram a nossa casa para ameaçar e gritar. Eu tenho direito à legítima defesa. Fala, dona Carmen, qual é o seu problema? Pode falar no microfone. Ela tentou não perder a majestade. Eu sou sua sogra. Eu vim aqui conversar como gente civilizada. Assenti com a cabeça. Beleza. Vamos conversar gravando, melhor dizer a verdade. Quem não deve, não teme. Virei para Antônio, ignorando a Carmen por completo. Eu sabia que a culpa era da covardia dele. Fui direto na ferida, na frente dos pais dele e dos meus. Repete. Quem me chamou de pessoa de fora no dia 29? Quem mandou eu deixar o cartão de crédito em cima da mesa? Antônio entrou em pane. Olhava para o celular gravando, olhava para a mãe, olhava para o chão. Tentou dar um migué. Helena, não vamos lavar roupa suja em público. Réveillon. Cortei na hora. Não tem roupa suja nem limpa. Tem fato e tem mentira. Carmen não aguentou e atravessou o filho. Fui eu que falei, porque o apartamento estava lotado. Minha família veio, você ia se sentir sobrando lá. Virei para ela e mandei a pergunta que estraçalhou a desculpa dela. Se o apartamento estava tão cheio, por que couberam 3 parentes espaçados e só a nora precisou ser jogada na rua? O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Tia Kátia olhou para o muro do vizinho. Tio Miguel começou a coçar o pescoço. Não dei tempo para eles respirarem. Abri o aplicativo do banco, levantei a tela para os meus pais e para eles verem. Pai, mãe, olha aqui. O cartão adicional no meu nome foi feito há um tempão. Eu dei esse cartão só pro meu marido. Virei pra Carmen. A senhora estava com esse cartão, dona Carmen? Ela se enrolou, mas quis sair por cima. Eu peguei para arrumar as coisas do Réveillon. Fui comprar comida para casa. Balancei a cabeça negativamente, com desprezo puro. Não. A senhora pegou para fazer a festa com seu nome e botar a conta no meu lombo. Não me pediu, não me avisou. Achou que a minha conta bancária era o caixa 2 da senhora. Carmen abriu a boca para gritar, mas não saiu o som, porque era a mais pura verdade. Virei de novo pro Antônio. Abri o WhatsApp dele. Mostrei a mensagem com a ameaça para todo mundo ver. Se não desbloquear o cartão, mamãe vai aí fazer escândalo. Olhei fundo no olho dele. Minha voz não gritava, mas batia como um prego na madeira. Quem você acha que tá ameaçando? Antônio ficou branco como papel. Gaguejou. Eu só queria que você atendesse o celular pra gente acertar isso. Não era pra... Não deixei ele escapar. Acertar isso trazendo a sua mãe pra gritar na cara do meu pai no portão de casa. Acertar trazendo um documento pronto pra me coagir a assinar dívida sua. Antônio calou a boca. Meu pai, do alto da varanda, deu o golpe de misericórdia, com aquela voz grave de homem do interior. Moço, o senhor é o marido dela. Se presta a um papelão desses
deixa ameaçar a própria esposa e traz o circo todo para a porta da minha casa. O senhor acha que a minha casa é a casa da mãe Joana? Antônio baixou a cabeça, sem coragem de olhar para o meu pai. Os 3 parentes murcharam. O tio Miguel balbuciou. Aí vamos arrumar as coisas de boa. É fim de ano. Tia Kátia piscou rápido. É pra que gravar? Isso já é passar dos limites. Olhei pros 2 e fui letal. Eu não quero barraco, eu só quero a verdade. Quem fez e falou, agora vai assumir. Carmen, percebendo que a tropa de choque dela estava recuando, mudou a chave para vítima. Começou a chorar sem lágrima e a berrar. Você tá fazendo isso pra acabar com a minha raça. Quer que a minha família passe vergonha lá em Minas? Quer destruir a gente? Respondi na hora. Vergonha seria se eu estivesse inventando história. Mas eu tenho prova. Apontei para o celular. A ameaça por escrito tá aqui. O extrato dos gastos tá aqui. As 30 ligações desesperadas do mercado estão aqui. Não vem querer dar uma de louca agora, dona Carmen. E então falei a frase que fechou o caixão do teatrinho deles. A partir do minuto em que vocês trouxeram esse povo todo na porta da minha família para me obrigar a assinar um termo assumindo dívida. Isso deixou de ser briga de marido e mulher. Isso aqui se enquadra no Código Penal. É extorsão. Minha mãe, lá atrás, começou a chorar baixinho. Não de medo, mas de alívio e tristeza de ver a podridão que eu estava metida. Ouvir o choro da minha mãe me cortou o coração, mas eu me segurei. Eu sabia que se eu vacilasse, eles usariam a emoção dos meus pais contra nós. O clima ficou tão tenso que dava para ouvir um cachorro latindo lá no fim da rua. Carmen me encarou por um bom tempo, parou de chorar e forçou um sorrisinho, sádico. Aquela pose típica de coronel de interior. Ela esticou o pescoço e cuspiu uma frase nojenta. Você acha que porque bloqueou um plástico de cartãozinho de crédito você ganhou alguma coisa, né, menininha? Eu vou dar um jeito de te deixar sem nada. Você vai sair de mãos abanando. Fiquei imóvel. Na minha cabeça, o alerta vermelho disparou. Ela tinha acabado de declarar guerra na frente de todo mundo. E uma raposa velha, como ela não ameaça, se não tiver um plano na manga, ela deu as costas, arrastou o resto dos parentes para o carro com pose de diva, ofendida. Eu fiquei ali, no quintal dos meus pais, sentindo o baque daquela ameaça. Antes de entrar no carro, ela virou e sibilou. Eu não queria entrar o ano assim, mas lembra, você que procurou isso, tia Kátia e tio Miguel não deram um pio, nem olhavam na minha cara. A atitude de quem sabe que pegou carona na van errada. Júnior entrou correndo no banco de trás, fugindo. O último a sair foi Antônio. Ele parou na calçada, olhou para os lados com medo de algum vizinho estar filmando e sussurrou. Helena, não estica a corda. A mãe não vai deixar barato. Eu não sentia mais nem ódio, só um cansaço violento daquele homem sem espinha. Respondi firme. Você já escolheu o lado dela faz tempo. Antônio abriu a boca para responder, mas travou. Deu as costas e entrou no carro. O motor roncou e eles sumiram na rua, deixando para trás aquele cheiro de asfalto quente e pólvora de traição. Minha mãe sentou numa cadeira de fio e, secando o rosto no avental, disse: Ai, filha, vamos cear. É ano novo. Deixa essa gente pra lá. Meu pai não falou nada, só passou a tranca no portão de ferro e ficou me olhando. O olhar dele me machucava, porque eu sabia que ele se sentia culpado por ter entregue a filha dele para aquela família. Entrei no meu quarto, tranquei a porta e minhas mãos estavam geladas. O calor do fim de ano não tirava o calafrio que aquela frase me deu. Eu vou dar um jeito de te deixar sem nada. Uma mulher com a índole da Carmen não faz ameaça de boca pra fora. Na madrugada do dia, 1 grau de janeiro, enquanto os fogos de artifício estouravam e o povo pulava as 7 ondas em algum lugar, eu tava olhando pro teto do quarto. O ventilador girando. Eu tentava me acalmar. O que eles podem fazer? O cartão tá bloqueado. O dinheiro da minha conta eles não têm a senha. O que sobrou? Mas quanto mais eu pensava, mais o pânico subia. Carmen não é de se conformar com uma derrota no caixa do supermercado. Tirar o cartão dela foi como tirar o anel de poder do dedo dela. Lembrei de como ela falava sobre dinheiro. Como o olho dela brilhava
para bens materiais. Lembrei que umas semanas atrás, Antônio me pediu a certidão de ônus e a papelada do apartamento dizendo que precisava atualizar o cadastro na administradora do condomínio novo. Eu dei na mão dele, como a idiota apaixonada que eu era. Na manhã do dia, 1 grau de janeiro, antes mesmo de lavar o rosto, a tela do meu celular acendeu com uma notificação do aplicativo do banco. Uma única linha que fez meu mundo desabar: atualização de solicitação de crédito. Verificação de bem dado em garantia. Gei, que crédito? Eu não pedi financiamento nenhum. Abri a notificação com o dedo tremendo. Tinha um número de protocolo. E a pior frase possível: bem, alienado em garantia. Pensei no apartamento na hora. O único bem que a gente tinha no nome dos dois era ele. Sentei na beira da cama, zonza. A frase deixar sem nada de repente virou monstro debaixo da cama. Já não era uma ameaça jogada ao vento. Era uma guilhotina descendo no meu pescoço. Revirei o extrato da conta, o DDA, os boletos no meu CPF. Não tinha dinheiro de empréstimo caindo na minha conta. Mas eu trabalhava em banco, sabia como o esquema de fraude funcionava. O dinheiro cai na conta do titular do pedido, mas se o apartamento que está no seu nome foi colocado como garantia, o banco toma a casa de qualquer jeito. Me imaginei com um oficial de justiça batendo na porta de casa. O nó na garganta quase me enforcou. Liguei para o Antônio na mesma hora. Chamou e caiu na caixa postal. Liguei de novo. Nada. Liguei para a sogra. Rejeitou a ligação. Mandei um WhatsApp para o Antônio. Que porra de empréstimo alienando o apartamento é esse? Mensagem entregue. 2 tiques cinzas. Nenhuma resposta. Esse silêncio era pior do que tiro. Era o silêncio do bandido que acabou de trancar o cofre e jogar a chave fora. O feriado do dia 1 grau foi um inferno. Tentei comer a comida requentada da ceia com meus pais, tentei sorrir pro meu pai assistindo o show da virada gravado, mas eu estava à beira de um infarto. Sentava à mesa olhando pro celular como se ele fosse uma granada sem pino. No final da tarde, recebi uma notificação do grupo de WhatsApp do condomínio de São Paulo. A síndica ou uma vizinha mandou no grupo. Gente, alguém sabe o que? Tá rolando lá no apartamento 64 do Zene umas pessoas estranhas, parecia pessoal. De corretora ou peritos, ficaram na porta fazendo pergunta. Estavam tirando foto da fachada do prédio. Li aquilo e senti o chão sumir. Avaliador de banco. Eles mandaram avaliadores de garantia para o meu apartamento. Isso significava que não era erro do aplicativo. O processo estava rodando. E se eu vacilasse, eles iam me deixar como a louca que abandonou o lar e, de quebra, iam hipotecar meu apartamento por uma dívida deles. Eu estava sentada no meu quarto antigo, com a porta trancada, escutando a música sertaneja dos vizinhos, festejando o feriado. E eu estava sentada em cima de uma bomba. Abri todas as pastas do meu celular, os áudios gravados, as mensagens, a prova do bloqueio do cartão adicional, o print da síndica no grupo. Encaminhei tudo para o meu e-mail, para o Google Drive, fiz 3 backups. Eu sabia que estava lidando com gente que falsifica assinatura. E foi aí que o estalo veio. Eu não sentia medo deles. Eu tinha medo de deixar eles saírem ilesos. E ali eu decidi, eu vou jogar no território deles, só que usando a lei. No dia 2 de janeiro, São Paulo inteira ainda estava de ressaca de Ano Novo. Eu saí do interior bem cedo, peguei o ônibus da Cometa, não tomei nem café da manhã para não enjoar e fui direto para o banco na Paulista, onde eu mesma trabalhava anos atrás. Conhecia o sistema de crédito deles de trás para frente. Entrei agência adentro com a pasta debaixo do braço, de banho tomado e com rosto de quem vai fazer a reintegração de posse da própria vida. Fui direto no balcão da gerência. Bom dia. Eu quero puxar o espelho completo de uma alienação fiduciária e solicitação de crédito atrelada ao meu CPF
e ao CPF do meu marido. Eu recebi uma notificação, mas não assinei nenhum contrato. A gerente substituta que estava de plantão vacilou. Final de ano o quadro é reduzido, mas quando ela viu meu crachá antigo, a firmeza e a pasta de documentos, ela me botou para dentro da salinha e chamou o responsável de fraudes operacionais. Expliquei a situação sem drama, usando o vocabulário deles. O imóvel tem alienação solidária por ser bem de casal. Suspeito que deram entrada numa linha de crédito de alto valor dando meu imóvel como garantia. E desconfio de falsificação ideológica da minha assinatura. O gerente nem piscou. Me passa o CPF ou o número da notificação. Entreguei. Ele bateu as teclas e a tela girou. Ele me olhou com uma cara estranha de quem sabe que vai dar B. Ó, gigante. A solicitação existe, Helena. Foi aprovada em primeira instância. O contrato tá aqui com a anuência do cônjuge anexada. Minhas pernas bambearam, mas mantive a voz metálica. Puxa a cópia do contrato e me mostra a assinatura. Quando o PDF subiu no monitor, vi lá o nome do Antônio, as rubricas em todas as páginas e embaixo a assinatura da cônjuge, a minha assinatura. De primeira, era tão bem feita que se alguém olhasse rápido ia jurar que fui eu. Mas eu assino meu nome naqueles calhamaços de banco faz 10 anos. A falsificação era caprichada, mas pecava num detalhe bobo. Eu faço a letra agarema num movimento contínuo e forte. Ali, a linha estava picotada, como quem estava desenhando a letra, e a pressão da caneta no papel era fraca no final de quem estava copiando com cuidado, sem a minha firmeza habitual. Olhei para a tela por uns 10 segundos. Levantei a cabeça para o gerente e disse: essa assinatura não é minha. Ele engoliu seco. Você tem certeza absoluta? Absoluta. E eu tenho álibi para a hora e a data que esse contrato foi assinado, eletronicamente ou em cartório físico. Pedi que ele puxasse o histórico do horário da validação. Quando ele me disse a data, o quebra-cabeça encaixou. No dia em que a assinatura tinha sido colhida, eu estava num workshop de compliance da própria instituição, do outro lado da cidade. Abri meu Google Agenda, puxei o registro de entrada da catraca eletrônica daquele dia e o certificado de presença. Joguei na mesa. No dia e hora dessa assinatura, eu estava trancada num auditório aqui na Berrini, sem sair para o café. Eu tenho provas de que eu não estava no cartório e não passei meu certificado digital. O gerente mudou de postura. Já não tratava como briga de marido e mulher. Ele sabia que ali tinha crime federal por fraude no sistema bancário. Não perdi tempo. Pedi 2 coisas urgentes. Primeiro, preenchi e assinei de próprio punho um requerimento de bloqueio preventivo por indício de fraude. E falsidade ideológica, travando qualquer liberação de fundo ou alienação da matrícula do imóvel no cartório. Exigi cópia protocolada e carimbada pelo banco. Segundo, abri uma ouvidoria jurídica ali mesmo para formalizar que a liberação daquela linha de crédito estava embargada até que a perícia grafotécnica verificasse o papel. Eu não precisava do apoio emocional do banco, eu precisava do sistema travado. Porque contra o trâmite bancário, o grito da Carmen não servia de nada. Quando saí do banco e pisei na Avenida Paulista, o mormaço da tarde batia forte, mas o gelo no meu estômago derreteu. Peguei o celular e mandei um WhatsApp direto pro Antônio. Uma linha. Um aviso. Eu sei o que você e sua mãe tentaram fazer com a matrícula do apartamento no banco. Eu tenho as provas e os protocolos de fraude. Não me obriga a jogar isso na Polícia Federal. Tô indo pra casa. 2 minutos e o celular tocou. Era ele. A voz não era ameaçadora como no dia 31. Era a voz de um rato pego na ratoeira. Helena, não faz escândalo. A mãe falou que era só um empréstimo rápido para cobrir uns gastos do final de ano, pagar as contas. A gente ia bater nos próximos meses, depois que eu dei uma risada. Aquela risada seca de quem ouve a maior piada do mundo. Empréstimo rápido que falsifica a assinatura da sua mulher em garantia, hipotecária no banco? Antônio ficou sem respirar na linha. Volta para casa
Vamos conversar em paz. Não tem paz. Se quer conversar, me diz na minha cara quem falsificou. Quem levou a papelada no banco, você ou ela? Eu não sei direito. A mãe que levou num despachante conhecido, cortei ele no meio da frase, não sabe, mas me trouxe o termo na porta do meu pai para eu assinar embaixo da palhaçada. Para de se fazer de imbecil. Desliguei o telefone na cara dele. Assim que desliguei, recebi mensagem de uma colega de RH do banco. Amiga, babado. Minha prima é vizinha da sua sogra lá em Osasco. Ela estava se gabando no salão que estava com dinheiro liberado para arrumar a varanda dela gourmet, que o filho ia repassar uma grana de um investimento. Eu li aquilo e a vontade de vomitar veio. A fonte de financiamento da varanda gourmet dela era a minha desgraça. O bloqueio do cartão não fez eles recuarem. Eles só foram para o plano B Lima, estourar o limite máximo arrancando apartamento de mim. O script deles estava ali, claro, na minha frente. Me jogaram pro interior para eu não ver o contrato chegando. Trouxeram os parentes para justificar que a casa estava cheia. Quando travei o cartão, a Carmen forçou a assinatura falsa para botar a mão em R$200 mil de empréstimo. Fiquei parada na calçada da Paulista. A raiva passou. E quando você entende a regra do jogo, você para de ser vítima. Mandei a última mensagem pro Antônio. Hoje, dia 2 de janeiro, 5 da tarde. Reúne a sua mãe, os 3 chupins que estão hospedados aí e senta todo mundo no sofá da sala. Eu vou entrar para conversar uma vez com todos de testemunha. Desliguei a tela e peguei um táxi para ir para nossa casa. Eu sabia que quando eu pisasse naquele apartamento, a casa ia cair e alguém não ia sair limpo. Cheguei às 17h em ponto. Quando girei a chave na fechadura, o cheiro de ceia requentada subiu, mas o clima ali dentro parecia o de um velório gelado. Eles estavam todos no sofá da sala, como num tribunal barato que armaram de última hora. Carmen sentada no meio, queixo empinado, cruzando as pernas feito uma rainha ofendida. Tio Miguel, tia Kátia e Júnior espalhados nas poltronas, com cara de quem estava pronto para devorar a pipoca. Antônio estava em pé atrás da mãe, com as mãos no bolso e os ombros tensos, suando frio. Puxei uma cadeira de jantar, sentei na frente deles, tirei a pasta do banco e taquei na mesa de centro, coloquei o celular do lado, virado para cima. Não vim para gritar, vim para operar o câncer. Carmen foi a primeira a abrir o bico, tentando manter a soberba com aquele tom moralista. Você voltou, muito que bem. Já pode desbloquear aquele cartão? O crédito que a gente pediu foi para a necessidade dessa casa. Você, como... Eu não deixei ela terminar a frase. Eu não voltei para falar de cartão, dona Carmen. Eu voltei para saber quem foi o estelionatário que falsificou minha assinatura para tomar empréstimo no apartamento. O silêncio que se abateu foi como se o ar tivesse sido sugado. Tia Kátia, que estava com uma xícara de café na mão, travou. Tio Miguel arregalou os olhos. Antônio deu um tranco para trás, como se eu tivesse dado um soco no estômago dele. O tio Miguel forçou um sorrisinho torto para amenizar o clima. A Nora agora acha que é o Sérgio Moro fazendo inquérito. Eu olhei no fundo do olho do velhaco com uma voz de lâmina. Não sou policial? Não, senhor Miguel. Sou dona do imóvel e não sou otária para deixar vagabundo botar meu apartamento na roda para pagar a dívida que não é minha. Abri a pasta, tirei a cópia colorida do contrato de alienação com a marca d'água do banco. Puxei a folha e bati no vidro da mesa, apontando para a rubrica fraudada. Essa rubrica não é minha. Antônio entrou em desespero. Helena, pelo amor de Deus, abaixa a voz. Não é assim que se resolve. Ignorei o covarde. Olhei para ele e mandei a rajada. Que dia você levou isso para assinar? Em qual cartório do esquema o despachante reconheceu a firma? Quem foi? A testemunha? Antônio abriu a boca e não saiu nada. Olhava para o chão, a típica atitude de um moleque de 35 anos que ainda fica escondido debaixo da saia da mamãe. Carmen, para não perder o trono, entrou rasgando e deu a pior justificativa do mundo. A assinatura dele vale por você. Marido e mulher podem resolver coisa de banco um pelo outro.
Qual o problema nisso? Casamento é comunhão? Eu olhei para a cara da Carmen, sem rir, sem piscar, e joguei a pá de cal, usando a lei. Para assinar um pelo outro, precisa de procuração pública registrada em cartório, Dona Carmen. O que a senhora e seu filhinho fizeram se chama artigo 298 do Código Penal, falsificação de documento particular, da cadeia. A tia Kátia perdeu a cor da cara. Olhou pro tio Miguel com a cara em pânico. Isso é crime! O Júnior desencostou do sofá e a arrogância sumiu na hora. Carmen, percebendo a merda, esmurrou a mesa de centro. Você veio fazer escândalo! Eu garanto que você não vai ter mais teto para voltar nessa cidade. A voz dela virou um guincho agudo. Tentava abafar a realidade com o barraco clássico dela. Mas eu não tava mais com medo. Meu teto de verdade é a casa dos meus pais. E nesse apartamento aqui, sou eu quem decide, quem dorme e quem vaza. Carmen arreganhou os dentes. Você não tem esse direito. Tenho, porque se vocês rodarem nesse empréstimo caloteiro, é o meu CPF no Serasa e a minha casa indo a leilão na Caixa Econômica. Antônio tentou colocar a mão no meu ombro. Helena, eu pago as parcelas. A gente tira isso no nome. Fica calma. Vamos resolver entre nós. Cortei ele de novo. Você não tem o direito de mandar eu ficar calma depois de colocar o meu nome na roda de agiota bancário. Bati o papel com o protocolo e o carimbo vermelho do banco em cima da mesa. Protocolo de denúncia no setor de fraudes. Hoje à tarde, a ouvidoria vai suspender a transação e vão ligar para confirmar. E quando ligarem, eu vou negar a autoria. Antônio empalideceu a um nível assustador. Os 3 parentes começaram a se entreolhar, sentindo o cheiro de viatura da PM. Perceberam que de briguinha de sogra, a coisa escalou para inquérito criminal. Carmen sentiu a corda apertar no pescoço, mas tentou virar o jogo. Como você embargou isso? O dinheiro era para essa família. Você tá acabando com a vida da gente por pirraça. Foi a deixa que eu precisava. Olhei fundo para ela e mandei a pergunta letal. A senhora me botou para fora, dizendo que o apartamento estava lotado de gente. Só que, estranhamente, coube a parentada toda, menos eu. A senhora botou a nora para fora, mas ficou com o limite do cartão e o apartamento de hipoteca. Ou seja, Dona Carmen, quem a senhora botou para fora? A nora ou o incômodo para dar o seu golpe? Essa frase desnudou tudo. Caiu o teatro. Tia Kátia escondeu o rosto na mão. Tio Miguel mexia os dedos nervosamente. Júnior engoliu em seco, olhando para a porta como quem procura a saída de emergência. A sala ficou com aquele ar denso, pesado, de quando a mentira acaba. O maxilar da Carmen tremia. Antônio parecia que ia vomitar ali mesmo no tapete da sala. Eu não disse uma palavra. Fiquei esperando. E como se Deus fosse roteirista de novela, meu celular vibrou. Apareceu na tela 0800 do meu banco antigo. Deixei tocar 2 segundos, apertei o viva voz no volume máximo e larguei o aparelho na mesa. A voz profissional do analista de segurança encheu a sala. Senhora Helena, boa tarde, aqui é da Central de Prevenção a Fraudes do Banco X. Ligamos para confirmar. De acordo com o protocolo gerado hoje, a assinatura no contrato de alienação fiduciária e solicitação de empréstimo imobiliário foi firmada presencialmente ou validada eletronicamente pela senhora? Todo mundo na sala parou de respirar. Carmen abriu a boca, mas o choque não deixou o som sair. O Antônio virou estátua. Eu olhei para a cara da Carmen, depois para o Antônio e respondi no telefone com a voz firme, clara, saboreando cada sílaba. Não, eu não assinei esse documento. Desconheço a assinatura. Do outro lado, o analista fez o registro. Perfeitamente. Procedimento de bloqueio confirmado. Um boletim de ocorrência interno de suspeita de fraude documental será gerado e a senhora precisará prestar depoimento no departamento legal amanhã pela manhã. Estou à disposição. Solicito o congelamento total de qualquer operação financeira atrelada ao imóvel. Desliguei. Quando a ligação caiu, o clima na sala explodiu.
Tem coisa que dá pra disfarçar gritando em almoço de domingo, mas na hora que o gerente do banco fala em boletim de ocorrência e fraude, o grito da sogra perde a força. Antônio se jogou pra frente e tentou pegar meu celular da mesa como se fosse cancelar o que eu tinha feito. Eu puxei o aparelho primeiro, dei um passo pra trás e apontei o dedo bem na cara dele com um ódio calculado. Se encostar um dedo no meu celular ou em mim, eu chamo a Maria da Penha agora. E aí você vai sair daqui algemado por 2 crimes. Ele congelou no ar. A mão parou, tremendo. O rosto dele era a cara da covardia. Exposta, Carmen. Mudando a cara de roxa para branca, começou a gritar, mas não mais comigo. Descarregou no filho dela. Seu imprestável, eu mandei você fazer as coisas por baixo do pano. Falei para usar o despachante do seu tio para não dar roló. A frase fazer as coisas por baixo do pano escancarou para todo mundo ali que o crime era assumido. A raiva deles não era o erro de roubar, era a burrice de serem pegos. Antônio surtou de vez, aquele surto de moleque irresponsável, e tentou jogar a culpa na minha cara. A culpa é sua. Você que foi bloquear a bosta daquele cartão na véspera da ceia. Se você não tivesse travado, a mãe não precisava ter apelado pro despachante para arrancar o empréstimo. Era só ter pagado atacadão. Eu olhei pro lixo do homem com quem eu casei. Fui impiedosa. Não inverte a culpa pro meu lado. Quem cometeu o estelionato foi você, para tampar os buracos da sua mãe. A sua mamata acabou. Ele engasgou. Ele sabia que eu tinha razão. E os parentes olhavam para ele com os olhos de quem tá se safando da cena de um atropelamento. Eles entenderam que, se ficassem ali, iam virar cúmplices de estelionato federal. Carmen, acuada na quina do sofá, engatou o modo chorosa sofredora de novo. Colocou a mão no peito ofegando. Você quer me matar do coração? Botar o próprio marido na cadeia para fazer escândalo de ano novo? Eu sou uma senhora idosa. Eu só queria comprar as coisas da ceia para receber minha família com fartura. O que ia achar da gente comendo mortadela seara vagabunda no ano novo? Eu não caí no choro falso. Abri o aplicativo do gravador no meu celular e dei play no áudio do dia 31 de dezembro. Botei o som no máximo para ecoar na sala toda. A voz estridente da própria Carmen ecoou. O cartão tá bloqueado. A gente tá no meio do mercado. Que vergonha que eu tô passando. Com o que a gente vai dar de comer para as visitas? Cortei a gravação e falei bem devagar. Esse empréstimo não era para pagar dívida antiga. Era para comprar picanha e camarão para sustentar a imagem de rica da senhora para suas visitas de Minas. Vocês botaram meu apartamento em risco para bancar a vaidade. Tia Kátia engoliu a seco. Tio Miguel cruzou os braços e encolheu a cabeça. Júnior não abria a boca. Carmen engasgou com a própria voz no áudio. Toda a pose moralista dela se dissolveu ali. Tia Kátia, morta de medo da polícia bater ali, levantou as mãos pedindo arrego. Helena, pelo amor de Deus, a gente não sabia dessa baixaria de falsificação. A gente é visita. Não põe a polícia no meio que dá para resolver em família. Tio, Miguel murmurou também. A gente achou que vinha para um churrasco de boa e caiu numa furada de falsidade ideológica. Olhei para eles com uma frieza de pedra. Eu não tô colocando ninguém na polícia. De sacanagem. Eu tô seguindo a lei do banco. Quem infringiu o Código Penal, agora que se defenda na frente do delegado. Falei isso não para aterrorizar os velhos, mas para esmagar aquela tática da Carmen. Ela só manda e desmanda quando os outros têm vergonha de expor as coisas. Sem a vergonha, ela não tem arma nenhuma. Carmen virou um animal encurralado. Passou do choro para a ofensa. Você é uma morta de fome que a gente acolheu. Minha reputação nessa cidade inteira vai pro ralo por causa da sua sovinice. Dei uma risadinha curta e cínica. A reputação da senhora não vai ser comprada com o limite do cartão da nora, nem com a escritura do meu apartamento. O celular tocou mais uma vez, agora mandando SMS automático com o protocolo do departamento jurídico para o comparecimento na manhã do dia 3. Eu larguei.
o celular de novo na mesa. Quando Antônio viu que o cerco estava armado com hora marcada, o desespero bateu para valer. Ele veio na minha direção, com os olhos vermelhos e suando frio, implorando feito criança. Cancela isso, Helena. Cancela lá no sistema. Eu vou lá no banco, eu rasgo o contrato com o gerente. Eu me viro. Pelo amor de Cristo. Eu olhei bem fundo nele. Vai lá e implora pro juiz, Antônio. A mim você não deve mais nada. A sala perdeu completamente o clima de família. O tio Miguel deu um cutucão na tia Kátia. Começaram a recuar disfarçadamente para a beira do corredor, perto dos quartos, pegando as bolsas deles. Sentiram um cheiro de camburão no ar e não iam afundar abraçados com a Carmen. Aí eu olhei para o Antônio e falei a frase final daquela noite, para fechar o pacote, sem precisar dar um grito. A vida toda você escolheu ficar escondido nas costas da sua mãe para evitar confronto. Agora você vai se esconder nas costas das consequências. Antônio pareceu que ia ter um troço. E Carmen também, porque pela primeira vez na vida miserável dela, ela percebeu que a pessoa que eles chamavam de a de fora era a pessoa que ia fechar a porta com eles do lado de dentro da merda. No dia 3 de janeiro de manhã, fui ao banco, de volta à Avenida Paulista, no horário marcado. O dia estava abafado, o ar de São Paulo pesava, mas eu estava com o peito leve. Eu não fui sozinha. Meu pai veio do interior me acompanhar. Ele colocou a camisa social de domingo dele, aquela de botão. Ele andava devagar, mas com a postura ereta, com uma bengala invisível de moral. Não falou muito, só foi do meu lado no metrô, feito uma rocha firme. Eu olhava para ele e sentia um orgulho dolorido. Alívio por ter a mão dele e dor por perceber que eu não tivesse bancado a esposa heroína. Eu não estaria arrastando meu pai num fórum bancário. Fomos levados para a sala do setor jurídico. Ar-condicionado trincando. Mesa de vidro, tudo diferente da sala de estar nojenta da minha sogra. Ali não tinha berro, não tinha família, perdoa. Ali era documento, carimbo e lei seca. O advogado do banco estava com a pasta impressa. Eu mostrei meus documentos originais e repeti: não assinei, confirmo suspeita de falsificação, solicito embargo de qualquer alienação ou TED. O advogado confirmou e disse, com aquele tom pausado de quem lida com fraude todo dia: recebemos sua manifestação. O motivo de termos chamado você hoje é para ratificar um anexo secundário que estava amarrado ao contrato de crédito e a escritura do imóvel. Quando ele falou anexo secundário, meu coração acelerou de novo. Achei que os golpistas tinham falsificado mais algum avalista. Ele puxou a folha e botou na minha frente. Estava escrito termo de origem de capital, acordo de partilha, acumulado à escritura. Eu li o meu nome, o nome do Antônio. E aí, quando li a cláusula principal, eu gelei. Era um termo que especificava o montante que tinha sido pago de entrada naquele apartamento anos atrás. E eu tive um flashback violento. Lembrei do dia em que meus pais fizeram a TED para a gente pagar as chaves da construtora. Meus pais, que eram do interior e tinham vendido um terreninho para me ajudar, fizeram questão de pagar um advogado no cartório para registrar que aquele valor de entrada era doação com reserva e reversibilidade no meu nome, caso houvesse má fé futura da família do noivo. Na época, achei que meu pai era antiquado. Eles falaram para guardar o papel na gaveta. O advogado apontou o dedo para a cláusula. De acordo com esse registro cartorário, que estava acoplado na matrícula antiga, o dinheiro aportado pela sua família foi feito em regime de proteção. Em caso de litígio, dolo, fraude por parte do cônjuge ou alienação não consentida, essa cota-parte garante a dissolução imediata do bem, com prioridade de bloqueio judicial a favor da sua família. Eu olhei para o meu pai, embasbacada. Meu pai não piscou. Só suspirou, ajeitou a camisa e falou com aquela voz mansa. A gente exigiu isso lá no cartório de Taubaté, moço.
O dinheiro suado da gente tem dono. Virei pro meu pai e um nó gigante fechou na minha garganta. Pai, por que o senhor não me falou que fez isso desse jeito? Ele me olhou com os olhos marejados, mas firmes. Porque a gente te ama, minha filha. A gente achou a família daquele moço meio suspeita e quis colocar uma cerca no que era seu. Pena que eu tava certo. Aquilo foi o tapa de realidade mais amoroso e triste que eu já levei. Fiquei muda. Não pelo dinheiro da entrada que estava salvo, mas porque meu pai e minha mãe já tinham enxergado anos atrás o que eu me ceguei para não ver. O amor burro deixou um pano na minha cara que só o cartório tirou. O advogado do banco concluiu, com base no BO de suspeita de fraude na assinatura de ontem. E nesse termo de salvaguarda da entrada do imóvel, nós suspendemos completamente a operação. A alienação hipotecária foi cancelada no sistema de crédito por fraude presumida. O banco abrirá as medidas de sanção contra o titular do pedido Antônio. Ou seja, eu tinha salvado a casa e as finanças. A operação golpista do Antônio e da mãe dele não ia prosseguir. Respirei o ar gelado do escritório, mas eu ainda precisava tirar o parasita de lá de dentro para fazer a partilha na justiça de forma limpa. Peguei meu celular no escritório do banco, abri o WhatsApp do Antônio e mandei a ordem. Reúne sua mãe no apartamento. Agora, tem um negócio que ela precisa saber da escritura. Meia hora depois, eu e meu pai entramos no apartamento pela última vez. O ambiente estava pesado. Carmen estava sentada na mesa com os braços cruzados, roendo unha. O Antônio no sofá. Os três parentes já tinham sumido com as malas lá pro quartinho dos fundos, provavelmente empacotando para fugir de ônibus. Quando entrei com meu pai, a velha já abriu a matraca, achando que ainda mandava. Você achou ruim a gente fazer um negocinho no banco para ajeitar as contas? Agora vem encher a paciência do meu filho com esse velho caipira aí? Aí não. Ofender meu pai foi o botão de autodestruição dela. Meu pai deu um passo à frente e a estatura dele fez a Carmen encolher na cadeira. Ele não falou nada. Apenas o silêncio dele já impôs respeito moral ali dentro. Joguei a cópia da escritura e do termo de salvaguarda dos meus pais em cima da mesa. Lê isso aqui, dona Carmen. Lê a cláusula 3. Ela pegou o papel com a mão tremendo, colocou os óculos pendurados no pescoço e começou a ler. Eu vi a cara dela derretendo, vi o pânico tomando conta. Quando percebeu que o imóvel que ela jurava que o filhão dela era dono pela metade, na verdade tinha 70% de bloqueio judicial por doação reversível em caso de golpe, e a fraude bancária que eles cometeram ativou o bloqueio automático. Eles iam sair daquela história com a roupa do corpo, uma dívida do agiota que queriam cobrir e uma denúncia criminal nas costas. Olhei pro Antônio, sentado igual um verme. Você achou que eu tava sozinha? Não. Achou? Ele começou a chorar. Choro soluçado de homem adulto fracassado. Confessou ali na frente do meu pai. Ele tinha se metido num esquema de pirâmide financeira. Uns meses atrás, com um amigo de balada. Tinha perdido o que não tinha. Caiu na mão de agiota de São Paulo. A Carmen tentou cobrir o rombo falsificando o empréstimo da casa porque os juros do banco era menor que o risco de vida que ele estava correndo. Eu ia pagar as parcelas, Helena. Juro por Deus. A gente só precisava de 100 e poucos mil para limpar o meu nome com os caras. Virei as costas para ele. Não senti pena, não senti raiva. Aquilo me deu asco. Olhei para Carmen. A senhora me botou para fora para usar a casa, pois agora vocês têm exatamente 48 horas para sair do meu apartamento. A advogada vai entrar com liminar de afastamento. E se levarem um prego que seja meu daqui, o processo por estelionato no banco rola sem dó. A mãe dele tentou berrar para não perder a pose final, mesmo acuada no canto. Eu vou fazer um inferno na tua vida. Eu vou acabar com a sua reputação no prédio e na família. Olhei para os olhos dela e vi só desespero puro. 2 dias depois, no grupo do condomínio no WhatsApp, uma vizinha fofoqueira mandou a mensagem. Gente, vocês viram o babado no 64? Falaram que a nora surtou
e expulsou a sogra na base do barraco e chamou a polícia porque eles estavam de rolo financeiro no nome dela. A veia saiu arrastando as malas, com os parentes gritando no corredor, de chorar. Carmen tentou a última arma. A fofoca no elevador do prédio, chamando a polícia de ignorância minha e pagando de santa injustiçada. O problema dela é que, na vida real, o síndico foi lá e exigiu que eles retirassem o carro da vaga e sumissem sem as autorizações legais que eu já tinha caçado na portaria. O tio Miguel e a tia Kátia pegaram o ônibus na rodoviária do Tietê escondidos. Eu tranquei o apartamento, dei entrada nos papéis de divórcio, cancelei tudo que tinha no meu nome, vinculado ao CPF do Antônio. Depois daquele ano novo, não fiz textão no Facebook, não mandei indireta. Fui cuidando do trâmite do banco, limpei minha parte do dinheiro e segui minha vida. O Antônio me ligou meses depois, a voz embargada, cansada. O cara destruído pelas próprias más escolhas. Disse que as coisas com a mãe estavam ruins, que os agiotas estavam perturbando e ele estava morando de aluguel, num quarto apertado. E soltou a frase clássica do arrependimento inútil. Se eu tivesse escutado a mãe um pouco menos para ter paz em casa, eu não teria perdido tudo. Respondi calmamente, sem mágoa nenhuma. Você preferiu ouvir sua mãe na hora de humilhar sua esposa. A fatura chegou, Antônio, paz, e bloqueei o número. Carmen também mandou uma mensagem falsa pedindo perdão se errou pela emoção de mãe. Apaguei sem ler. O silêncio para ela deve ter sido ensurdecedor. Ela perdeu o filho, o apartamento para bancar as poses, a reputação de bacana entre as vizinhas de Osasco e o controle que exercia sobre os outros através do meu dinheiro. Voltei pro apartamento, depois de um tempo, limpei o lugar, vendi e recomecei a vida numa cobertura menor. Às vezes me pego lembrando daquelas 30 ligações no ano novo e não sinto raiva. Sinto pena daquela versão minha que acreditou num teatro montado para sugar minha paz e meu suor. Mas a vida tem disso. Se libertar de uma ilusão não é derrota. E se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Porque tem coisa na vida que a gente só cura quando estraçalha e joga fora, pra poder construir do zero. Fim.